Oi, 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 gente! E aí, como é que vocês estão? Live de última hora hoje. Eu acho que esse é um assunto super importante da gente tratar. Eu falei interpretação de legislação, mas eu não sei se é bem essa palavra. Mas eu acho que é, sim. É meio que interpretação, meio que ler na íntegra. Oi, Verusca. Oi, Márcia. Tudo bem? Gente, já aviso que não vai ficar salva essa live, tá? Então, é daquelas quem viu, viu. Quem não viu, espera sair lá no canal do YouTube. Espera eu postar algum trechinho aqui no feed, que não vai ficar salva 24 horas aqui, não. E aí, gente? Então tá, o que eu queria dizer? Vamos explicar por que eu decidi fazer essa live. Eu abri caixinha de pergunta aqui hoje, e não só hoje, na verdade, isso sempre acontece. Eu abro caixinha ou então chega nos directs e é assim: ai, Aline, tal coisa pode usar tal alegação? Ai, Aline, vi que você falou isso, mas também tem outra opção. Eu vou dar exemplo pra ficar mais claro, porque se eu ficar jogando assim sem falar coisas de fato vai ficar confuso. Por exemplo, eu coloquei ontem um vídeo aqui que eu fiz no começo do ano lá na praia, que eu tava mostrando um sorvete. E a questão não era nem essa, mas eu tava falando sobre produtos que tem rótulo errado, porque também é uma pergunta um pouco frequente e eu acho engraçado que as pessoas me perguntam se eu compro produtos que tem rótulo errado. E eu falo, gente, eu preciso comer, né? Se eu for analisar cada rótulo detalhadamente e não consumir absolutamente nada que tenha um detalhe errado, eu não vou comer. Eu vou ter que plantar meu próprio alimento, vou ter que criar meus próprios animais e enfim. Mas, assim, quando é muito, muito errado, quando são coisas que claramente é só pra vender, só pra atrair o consumidor, eu não compro. Tem umas coisas que eu me rebelo mesmo e eu não deixo ninguém perto de mim comprar. Meu marido não compra, minha mãe não compra, minha sogra não compra, ninguém compra. Inclusive eu vi que minha sogra tá aí na live, ela pode confirmar que eu não deixo, eu boicoto mesmo, não deixo comprar. Agora quando é uma coisinha ou outra, né, ou no caso do sorvete lá, era o único sorvete da praia, com calor de 30 graus, não vou deixar de tomar um sorvete porque o rótulo tava errado. Mas eu fui pontuando algumas coisas que eu tava vendo ali na hora que estavam erradas. E uma das coisas que eu comentei e que algumas pessoas vieram me falar foi que eu falei que aquele sorvete não poderia fazer a alegação de zero gorduras trans. E aí, gente, todo mundo veio com o mesmo argumento, que foi o seguinte: ah, mas a legislação diz que para ser zero gorduras trans tem que ter no máximo 0,1. E agora eu não me lembro se na foto, na porção lá tinha 0,1 ou tinha zero mesmo. E eu falei, então, gente, sim, mas essa é uma das condições. Tem outra. Ele também precisa ser baixo em gorduras saturadas. E baixo em gorduras saturadas... Eu tô com um notebook aberto bem aqui, porque eu vou olhar. Hoje eu vou ler legislação mesmo, que é pra gente saber palavra por palavra o que tá escrito. Então, baixo em gorduras saturadas, ó, ele tem que ter, no máximo, 1,5 grama da soma das gorduras saturadas e trans. Ele tem que cumprir com as condições estabelecidas para não conter gorduras trans e a energia proveniente de gorduras saturadas não deve ser superior a 10% do valor energético total do alimento. Então, a pessoa, o alimento tem que cumprir esses 3 critérios para ser baixo em gorduras saturadas. E aí, ele sendo baixo em gorduras saturadas e ainda tendo no máximo 0,1 grama de gorduras trans na porção, aí sim ele pode fazer a alegação de não contém gorduras trans. Então não basta ter só menos do que 0,1, não basta só aparecer zero lá ou não contém na tabela nutricional em gorduras trans. Tem todo esse negócio que está atrelado. Então, não basta você cumprir um requisito. E eu vejo isso muito. Que eu sempre falo que é a diferença do e do ou. Não tá escrito aqui,
máximo 1,5 gramas de gorduras saturadas e trans, ou cumprir com tal coisa, ou a energia ser proveniente. Não é ou. É ponto e vírgula de novo, ponto e vírgula de novo, dentro de um item, que é o item 5 aqui da RDC 54, que está escrito condições para declaração de informação nutricional complementar. Então, tudo que está dentro do quadrinho são condições. Você não pode cumprir uma coisa ou a outra, ou 2 de 3, ou 4 de 5. Você tem que cumprir todas. E isso acontece muito também com o sem adição de açúcares. Porque o sem adição de açúcares dentre as informações nutricionais complementares, é o que mais tem critério para ser cumprido. Então, ó, vou ler na íntegra aqui o que está escrito. Está escrito assim, dentro do quadrinho de sem adição de açúcares na RDC 54/2012. O alimento não pode conter, é o item 1. Então, o que o alimento não pode conter? Açúcares adicionados, claro, né, já que eu vou falar que é sem adição de açúcares. Mas ele também não pode conter ingredientes que contenham açúcares adicionados e não ou, e ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substitutos do açúcares para fornecer sabor doce. Então não adianta eu olhar um produto e falar assim, ah, não tem, tô fazendo, sei lá, um bolo de cacau 100%, que vai farinha de trigo, ovo, fermento e cacau 100%, só. E eu vou chamar de bolo de cacau. Aí eu coloco tâmara, porque a tâmara é tipo um açúcar em forma de fruta, né? Então, será que essa tâmara não tá ali só para adoçar? Um bolo de cacau não vai tâmara, né? Se eu quiser chamar de bolo de cacau com tâmara e especiarias, aí ainda vai, muito da interpretação, mas ainda vai. Agora, eu chamar bolo de cacau sem adição de açúcares e ter tâmara ali no meio, será que ela não tá sendo usada só para adoçar? E esse é um dos critérios. Então, toda vez que alguém me pergunta assim, ah, Aline, eu tô fazendo um sorvete, posso falar que ele é sem adição de açúcares? Porque a gente não tá colocando açúcar. É muito difícil para eu te responder, porque você entende que não basta você me dizer que você não tá colocando açúcar? Será que você não tá colocando algum ingrediente que já tenha açúcar adicionado e que vai entrar ali pra dar esse sabor doce, e que isso vai dar o sabor doce, por isso você não tá conseguindo não colocar açúcar? Ou então, será que você não colocou nenhum ingrediente ali na sua composição que é só pra dar esse sabor doce? Que ele não tem mais função nenhuma ali, ele só tá dando esse sabor doce porque ele tem um açúcar natural? Então é muito complicado responder isso, gente. É por isso que muitas vezes eu falo, depende, tem que cumprir os critérios. Porque você conhece o seu produto, você conhece a composição dele, você conhece como ele foi pensado, e aí você tem que entrar aqui na RDC 54 e ver se ele cumpre esses critérios. Todos eles. Porque esse de não ter açúcar adicionado, não ter ingredientes que contenham açúcares adicionados e nem ingredientes que estão ali só para conferir sabor doce, é um critério. É um critério que tem 3 dentro. Além disso, ele também não pode utilizar nenhum meio durante o processamento e nem usar enzimas que possam aumentar o conteúdo de açúcar no produto final. Então, não sei, você pega um produto que tem açúcar naturalmente, reduz ele até virar ali só açúcar praticamente e coloca no seu processo, entendeu? Será que isso é justo? Será que esse processo não está aumentando o conteúdo de açúcar no produto final? A outra condição, o alimento de referência normalmente é elaborado com açúcar adicionado. Então, gente, muitas vezes, sei lá, eu vou falar que, não sei, meu suco de laranja é sem adição de açúcar. Tá, mas normalmente suco, não néctar, suco de laranja tem açúcar? Ou normalmente suco de laranja não tem açúcar? Então,
Tem que ver. Será que o alimento de referência normalmente tem açúcar e aí o seu é sem adição de açúcar? Ou será que esse produto é sempre sem adição de açúcar? Então esse é outro critério que, além de todos os outros que eu já falei, precisam ser cumpridos. Outro critério aqui do sem adição de açúcar ainda. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo isento de açúcares, deve ser declarado no rótulo, junto com a INC, a frase contém açúcares próprios dos ingredientes, com o mesmo tipo de letra da INC, com pelo menos 50% do tamanho, de cor contrastante com o fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação. Então isso não é opcional, você tem que fazer. Se eu tô fazendo, não sei, um sorvete sem adição de açúcares, mas ele tem fruta, eu preciso falar que contém açúcares próprios dos ingredientes, porque as frutas têm açúcares, né? Sempre. Umas mais, outras menos, mas sempre tem açúcar. Então é preciso fazer isso, não é opcional. É mais um critério, é mais uma coisa que você tem que fazer. E caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em valor energético, tem que ser declarado também no rótulo, junto com a INC, metade do tamanho e tal. Esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Então, isso é outro critério. Não é opcional. Tem que fazer. Aline, e se meu produto for reduzido? Aí você não vai falar, você só vai falar que ele não é baixo. Ou se ele for baixo, você só vai falar que ele não é reduzido. Então, tem que tomar cuidado, gente. Porque eu vejo muita pergunta que chega até mim que a pessoa leu uma parte só da legislação. Ela não leu tudo. Que é o que eu sempre falo aqui também. A gente, às vezes, na pressa, na correria, precisa da informação, pula todo aquele começo ali, que é a introdução da legislação, para ver só que venho só nos critérios. Mas eu não sei nem se meu produto se enquadra naquilo, eu nem olhei quais são as exceções, eu nem olhei se eu preciso comparar a porção, se eu preciso comparar o produto pronto ou como ele é exposto à venda, eu não olhei nada. Então tem que ficar de olho nos critérios. O que eu vejo muito também, que foi outra legislação que eu deixei aberta aqui, e é essa, gente, inclusive, que é a de lactose, dos produtos isentos de lactose. Essa, inclusive, eu já tive uma discussão aqui no Instagram, porque uma marca viu que eu usei a foto de um produto deles pra exemplificar um post, mas, tipo assim, não aparecia nada, não dava pra identificar a marca. Eles sabiam porque era deles, mas assim, não tinha o nome, não tinha nada, era tipo uma foto só da informação que eu precisava, porque foi uma das muitas que põe a lista de ingredientes, aí depois escreve não contém glúten, não contém lactose, como se fosse a mesma coisa, como se tratasse da mesma legislação. E aí eu fiz um post explicando que não era assim, que os produtos isentos de lactose tem uma legislação só para eles, que não é obrigatório dizer como é obrigatório no glúten. Você não precisa dizer sempre que não tem lactose, são produtos específicos. Eles são produtos para fins especiais, são produtos para dietas com restrição de lactose. E aí era isso que eu tava falando no post. E aí a dona da marca veio falar comigo, assim, revoltadíssima, falando que o rótulo dela tava certo e tinha que se impor e não sei o que. Daí eu falei, não, tudo bem. E que ela tinha uma engenheira de alimentos que fazia o rótulo dela. E eu pensei comigo, bom, tá, não é porque a pessoa é formada em engenharia de alimentos que ela sabe fazer rótulo, né? A pessoa tem que estudar, ela tem que se especializar nisso. Um título, uma graduação não te dá esse conhecimento. Aí eu falei, não, tudo bem, eu entendo. Então, tipo assim, veja com ela, se ela quiser falar comigo, eu quero entender o porquê que vocês interpretaram assim. Porque, e não conseguiram me explicar, tá? Até perguntei, você tá se sentindo ofendida? A minha questão aqui não é expor a marca. Tanto que não tem nome de marca nunca quero falar da marca, eu quero falar da informação pra todo mundo. Falei, quer que apague o post? Ela, não precisa apagar, não sei o quê. E ficou discutindo. Eu falei, tá bom, me explica por que você acha que não pode. Nunca explicou, nunca mais falou comigo. Também pediu pra não apagar o post, continua aqui me seguindo, não me bloqueou. Então, não sei, acho que ela concordou comigo no final. Mas o que a gente precisa ler, gente? Muito importante, definições. Se vocês não leem a definição que a legislação te dá, como que você vai saber se enquadra ou não? Então, aqui na RDC 135...
no artigo 3, no item 4.1.1.4, ele define o que é um alimento para restrição de lactose. Então, é um alimento especialmente processado ou elaborado para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, tornando-o adequado para a utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeram restrição de lactose. Os alimentos para dietas com restrição de lactose são classificados como... Aí é um subitem desse item, que ele vai te dar as classificações que os alimentos para restrição de lactose podem ter. Que aí é o isento de lactose e o baixo teor de lactose. E aí o que ela me falava? Era uma pasta de amêndoa. É por isso que eu sempre uso esse exemplo, porque ficou aqui guardado na minha cabeça. Então era uma pasta de amêndoa. E aí o que ela me falava? Ah, mas lá no item 4.1.1.4.1, que é um subitem do item 4.1.1.4, diz que alimentos para dietas com restrição de lactose que contém quantidade igual ou menor do que 100 mg por 100 gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo são classificados como isento de lactose. E aí ela me falava assim, o meu alimento não tem lactose, então ele é isento de lactose. E eu falava, tá bom, querida, você esqueceu de ler só a legislação daí pra cima, que explica o que um alimento precisa ser para chegar nessa classificação. Então, gente, uma pasta de amendoim, ela não foi processada, elaborada para ser zero lactose. Ela não tem naturalmente. Então, ela não se enquadra aqui. Porque todo o resto da legislação te diz que ele está tratando de alimentos que têm lactose e que isso foi retirado por um processo, pela enzima, por algum motivo, ou porque usou um leite já sem lactose, alguma coisa assim. Então, tipo, se o seu alimento não tem lactose naturalmente, você não precisa nem chegar aqui na classificação, você já é barrado um item antes, que é na definição do que é esse alimento. Então, isso não é opcional, isso é uma condição, isso não é interpretativo, isso tem uma definição e a gente precisa seguir. Então, pode ser agora, na nova rotulagem nutricional, se ficar lá como tá na consulta pública, pode ser, pelo que eu entendi, que sem lactose seja uma alegação que todo mundo possa usar, mesmo quando é naturalmente sem lactose. Aí vai virar festa. Mas pode ser. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente tem que seguir a 135. E ela diz claramente que alimentos para dietas com restrição de lactose, antes de pensar em classificação, antes de pensar se ele é isento ou se ele é baixo, antes disso, ela já diz que para você dar o próximo passo, o seu alimento precisa ser especialmente processado ou elaborado para eliminar ou reduzir a quantidade de lactose. Então, se você precisa eliminar ou reduzir, ele tem que ter antes. O processo dele tem que ter lactose antes e sofrer uma mudança para ele se enquadrar. Se ele já não tinha lactose antes, você já ficou aqui. Você já ficou aqui. É igual também as pessoas que perguntam assim, Aline, o meu produto tem contaminação cruzada com leite. Será que eu preciso pôr o aviso de contém lactose? Gente, tem uma quantidade para isso. Não é assim, caiu 1 grão de leite em pó ali, um floquinho, contém lactose. Não, tem uma quantidade. Você precisa saber qual é a quantidade por 100 gramas ou 100 ml para declarar se contém lactose. Então, calma, leiam a legislação, com calma, leiam tudo. Outra coisa que vai da definição também, e aí é um pouco de linha de raciocínio. Então, outra pergunta que eu recebo muito. Aline, eu preciso pôr lista de ingredientes? Eu preciso pôr tabela nutricional? Eu preciso pôr isso? Eu preciso pôr aquilo? Então, gente, vamos lá. E aí, às vezes eu falo assim, olha lá na RDC tal, olha lá na RDC tal. E aí a pessoa fica, mas eu já olhei, mas eu não entendi. Tá. Vamos pensar em lista de ingredientes, então, tá? A gente vai lá na RDC 259. O que é a RDC 259? Vocês param pra ler o que é a legislação? Qual é o nome dela?
sem ser só a RDC 259. Então, a RDC 259, deixa eu achar aqui, nada mais é do que o regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados. Então você para e pensa, nossa, rotulagem de alimentos embalados. Eu tenho um alimento? Tenho. Ele tá embalado? Tá. Então calma que talvez isso aqui sirva para mim. Aí eu venho aqui em uma parte que chama definições. Aí tem a definição de alimento embalado, que é qual? Alimento embalado é todo alimento que está contido em uma embalagem pronta para ser ofertado ao consumidor. Então você tem um alimento que está pronto para o consumidor levar embora? Tenho. Ele está dentro de uma embalagem? Está. É um alimento embalado. Outro ponto que te faz cair aqui na RDC 259. Tá bom. Aí tem aqui as definições, os princípios gerais. E aí ele fala informações obrigatórias. Quais são as informações obrigatórias segundo essa legislação? Denominação de venda do alimento, lista de ingredientes. Então todo alimento embalado, que nada mais é do que um alimento que está dentro de uma embalagem, precisa de lista de ingredientes. Então mais um ponto para você saber que o seu precisa de lista de ingredientes, porque ele é um item obrigatório. Aí, não contente, tem aqui ainda, na parte de apresentação das informações obrigatórias, um item que é só para lista de ingredientes. Aí você vem aqui e o primeiro subitem da lista de ingredientes é: com exceção de alimentos com um único ingrediente, e aí ainda dá exemplo, açúcar, farinha, erva mate, vinho, etc., deve constar no rótulo uma lista de ingredientes. Eu tenho um alimento? Tenho. Ele tá embalado? Tá. Ele tá pronto para ser pro consumidor? Tá. Lista de ingredientes é um item obrigatório? É. Bom, tudo me leva a crer que eu vou precisar pôr uma lista de ingredientes, certo? Ah, tem uma exceção aqui. Alimentos com um único ingrediente. Eu tô vendendo uma coisa que é um ingrediente? Eu tô vendendo açúcar, farinha, café, erva mate? Não, eu tô vendendo bolo. Bolo tem um ingrediente? Vou precisar pôr lista de ingredientes? Sim, gente. Entendeu? Por que é importante ler todos os passos da legislação? Porque daí eu chego aqui, bolo, será que precisa de lista de ingredientes? Daí eu venho direto aqui, lista de ingredientes. Ai, nossa, não falou nada de bolo. E agora? Será que precisa? Será que bolo precisa ou não? Vou mandar ali na caixinha de perguntas da Aline. Aí eu vou lá e respondo. Sim, tá na RDC 259. Aí você vem aqui de novo e fala: ai meu Deus, mas aonde que tá escrito que bolo precisa? Não tá escrito que bolo precisa, gente. Você já pensou se na Anvisa eles forem escrever em toda a legislação uma lista de todos os produtos que precisa ter aquilo? Vai ter 298 mil páginas só do que tá incluso ali. Então, gente, tem que ir interpretando, tem que ler tudo, não dá pra ir lá onde interessa ler, não entendi. Não é assim que funciona, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Voltei muito. Pessoal entrando, oi gente, todo mundo que entrou, obrigada por estarem aqui nessa segundona à noite. Lá falou: Aline, no caso de produto que leva leite como ingrediente, mas sofre processo para redução ou eliminação de lactose, cabe utilizar não contém lactose? É aí que cabe utilizar não contém lactose. Só que, gente, de novo, tem que ir lá ver como tem que ser feita essa rotulagem. Porque não é assim, eu tenho um leite que vai a enzima lactase, então eu vou escrever lá leite, enzima lactase, um conservante qualquer, não contém glúten, não contém lactose, alérgicos contém leite. Não é assim, tá? Tem toda uma rotulagem que você precisa fazer. A denominação de venda dele vai mudar, a tabela nutricional dele vai mudar, então tem que ver tudo isso. Mesmo assim, mesmo nos casos onde o alimento é isento de lactose mesmo, que ele tá lá na classificação, ele tá certinho, você precisa ler todo o resto da legislação para ver qual é a rotulagem adequada desse alimento, porque muda.
A Sheila falou, Aline, tem alguma legislação para alimentos vegetarianos? Não, Sheila, inclusive tem um vídeo aqui no feed super recente, no IGTV, tem aqui no feed também, sobre a rotulagem de vegetarianos. Não existe. Simples assim. O que a gente não pode chamar alimentos que têm regulamentos técnicos específicos que exigem a presença de qualquer ingrediente animal de vegetariano. Então, eu não posso ter carne vegetariana, eu não posso ter hambúrguer vegetariano, eu não posso ter leite vegetariano, eu não posso ter iogurte, nem queijo, nem nada que tenha regulamento técnico que exija a presença de ingredientes animais chamados de vegetariano. Simplesmente não pode, porque você está indo contra o padrão de identidade e qualidade daquele alimento. Então, um hambúrguer exige a presença de carne animal. Então, eu não posso fazer um hambúrguer de ervilha com soja e arroz. Não dá. Entendeu? Então eu não posso fazer nada que se pareça com um hambúrguer que a pessoa vai fritar e colocar junto com o pão e o alface e comer como lanche? Pode e deve, porque o consumidor quer estar comprando e pagando o preço que você quiser dar. Só não chame de hambúrguer. Essa é a questão. Esse é o ponto. Entendeu, gente? Outra coisa, ainda aqui na lista de ingredientes. Logo embaixo, depois que ele te deu a única exceção, que são os alimentos de ingrediente único, ele diz: a lista de ingredientes deve constar no rótulo precedida da expressão ingredientes ou a abreviação INGR. Ele te deu duas opções. Duas. Não é pra você inventar. Não é pra você escrever. Aqui estão os 6 ingredientes com muito carinho que eu fiz aqui esse produto. Não, escreve ingredientes ou a abreviação INGR. Não é pra escrever ingrediente pronto. Ou escrever ingre. Não, gente. Tá escrito aqui, você tem duas opções, escolhe uma e usa. Não inventa. Não inventa onde não é pra inventar, entendeu? Não inventa onde tá definido em legislação. Você tem duas opções, escolhe uma das duas e usa. É isso. Tá? Outra coisa, Aline, como que eu vou saber quando eu posso escolher uma opção? Então, o único exemplo que me veio aqui na cabeça é no Decreto-Lei 986, que é a legislação geral de rotulagem, é tipo a lei mãe, assim, é de onde tudo saiu, que é de 1969. E lá na parte de rotulagem tá escrito assim: os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas as definições, a descrição e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade, que não está aí à toa, ele existe para ser seguido, e não para a gente rasgar, jogar no lixo e chamar qualquer coisa de qualquer nome, ou no rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da Saúde, no caso de alimento, de fantasia ou artificial, enfim. Aí o que precisa então? Todo rótulo deve mencionar nome e ou marca do alimento. Então, o nome aqui é a denominação de venda, tá? Se você for ler lá na definição, é a denominação de venda. Então, segundo o Decreto-Lei 986, eu posso usar ou o nome ou a marca, ou os dois, porque tá escrito e ou. É a mesma coisa de aditivo. Você pode usar o nome por extenso e ou o nome INS, e ou ambos. Então, quando eu tenho um aditivo, tirando corante de tartrazina, que é a exceção, tartrazina sempre por extenso. Agora, se eu tenho sucralose, eu posso escrever edulcorante sucralose, posso escrever edulcorante e o número INS dela, que eu não faço ideia, ou eu posso escrever edulcorante sucralose e o número INS dela. Eu posso fazer desses 3 jeitos. Isso está na legislação. Agora, se tivesse escrito nome por extenso e número INS, eu teria que fazer os dois, não é uma opção. É tá junto. É adicional. Então, não ia poder escolher. Ia colocar o nome por extenso e o número INS. Se tivesse escrito nome por extenso ou número INS, também não ia pôr os dois. Ia ter que escolher um ou outro. Ou por extenso ou INS. Escolha a sua preferência. Tá te dando opção, gente. Às vezes não tem nem opção.
Então, são essas nuances, são esses detalhes que a gente precisa prestar muita atenção, porque tem muito erro que vem daí. Outro exemplo comum. Tá aqui escrito na portaria 157 do Inmetro, que trata da quantidade lá, do conteúdo líquido dos produtos, que é uma informação obrigatória, isso está escrito lá na RDC 259, e aí depois vem o regulamento técnico metrológico, que é a portaria 157 aqui do Inmetro, de 2002. Então vem aqui. Apresentação da indicação quantitativa do conteúdo líquido. Item 3. Subitem 3.1. A indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos pré-medidos deve constar na rotulagem da embalagem ou no corpo do produto, na vista principal, e deve ser de cor contrastante com o fundo onde estiver impressa, de modo a transmitir ao consumidor uma fácil, fiel e satisfatória informação da quantidade comercializada. Deve, o verbo é deve. Deve não é opcional, deve não é pode. Se tá escrito, se o verbo é pode, é opcional. Se o verbo é deve, só faz, não discute. Tem que fazer, você deve fazer, é obrigação. Se você pode fazer, você escolhe. Então aqui, ó, a indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos pré-medidos deve constar na rotulagem da embalagem ou no corpo do produto, na vista principal. Deve, o verbo é deve. Então, coloque o conteúdo líquido lá, de acordo com os padrões aqui da portaria 157. E aí, onde a gente vê essa diferença? A gente vê aqui, ó, a hora que ele vai falar das expressões. Item 5. Expressões que precedem a indicação quantitativa. Subitem 5.1. No caso de utilizar-se indicações precedentes à indicação quantitativa, podem ser, não devem ser, podem ser, opcional, usar algumas das seguintes expressões ou palavras. Então é como se tivesse escrito aqui, linguagem informal, que eu falando com você. Quer pôr uma expressão? Toma aqui as que você pode pôr. Então, gente, você não precisa usar nenhuma expressão antes. Você tem que falar a quantidade, você tem que falar ali o conteúdo líquido. Isso você deve. As expressões que antecedem, você pode. Detalhe, precedem, né, na verdade. Então, detalhe, precedem, antes, sempre antes. É opcional, mas se você escolheu fazer, faça de acordo com o que está na legislação, gente. A legislação tá aí pra gente seguir. Se fosse pra cada um fazer de sua cabeça, não tinha legislação, não tinha regulamentação. A gente não precisava da Anvisa trabalhando pra fazer rotular, pra fazer legislação pra gente. A gente ia lá fazer o que desse no telho, o que achasse que o consumidor ia entender, e é isso aí, seja o que Deus quiser. Mas não, a gente tem legislação. Então, mesmo quando ela fala que você pode, que é opcional, ela te dá o que você tem que fazer se você escolher usar. Então, primeiro, precedentes, sempre antes. Se você for usar a expressão para conteúdo líquido, sempre antes. Não é assim, peso 500 gramas líquido. Não é 500 gramas peso líquido. Precede, antes, tá? Podem usar algumas das seguintes expressões ou palavras. Então, você tem opções que você pode seguir. Então, para produtos comercializados nas unidades legais de massa, quilo, grama, miligrama, enfim. Pode ser peso líquido, tudo maiúsculo, ou conteúdo líquido, tudo maiúsculo, ou peso líquido, pontinho, maiúsculo, ou peso líquido só com as duas primeiras letras em maiúsculo, o restante minúsculo, ou peso líquido dessa forma também. Você tem 5 opções. Você não pode escrever: aqui contém 500 gramas de puro amor e carinho. Aqui tem 500 gramas. Ou então escrever peso 500 gramas. Não é assim. Você escolheu usar. É opcional, não precisa. Você escolheu usar. Use as expressões permitidas.
Não posso pegar também um saco de feijão e escrever conteúdo 500 gramas. Porque conteúdo é uma expressão permitida, mas para produtos comercializados em unidades legais de volume, não de massa. Então, gente, tudo isso tá aqui na mesma legislação, Portaria 157 do Inmetro de 2002. Tem que ler na íntegra. Tem que ler na íntegra. Não adianta ir lá e ver, aqui a tabela me mostrou que se o meu produto, o peso dele em gramas ou mililitros tá entre 50 e 200, então a altura mínima tem que ser 3. Ah, tá bom, então eu vou usar 3 e vou escrever aqui tem muito amor, carinho e 500 gramas de feijão. Não é assim que faz. Tem várias outras coisas que você tem que seguir aqui, que se você não ler a legislação na íntegra, você não vai saber. Entendeu? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Carinhas rindo, é essa parte que eu fico pensando. O que eu falei que vocês estão rindo? Na parte do contém, se eu colocar leite de vaca, preciso colocar também lactose? Você tá falando do quê? De alergênico? Primeiro que você não precisa falar leite de vaca, tá? É só leite. Você só define o animal se não for vaca. Preciso colocar também lactose? É o que eu falei, depende da quantidade. Se tiver uma quantidade superior do que a RDC 136 fala, sim. Gente, são coisas diferentes, tá? Uma não exclui a outra. De novo, não tem ali. Com exceção de produtos que já fizeram a alegação de alergênicos, não existe essa exceção. Então, faça todas as legislações. Eu sempre falo, alerta de glúten, alerta de alergênicos e alerta de lactose são coisas diferentes. Não queira juntar tudo no mesmo saco. Cada um tem sua legislação, cada um serve para uma coisa. Nenhum exclui o outro, nenhuma legislação foi revogada porque a outra chegou. Tá tudo valendo, cada um tem seu objetivo, faça tudo. Para colocar sem glúten, né? Primeiro que você já não coloca sem glúten na embalagem, por favor, não contém glúten. Eu preciso ter o laudo do laboratório confirmando. Só laudo nem é o suficiente, tá? Porque não pode ter nada de glúten para você falar que não contém glúten. Então você precisa ter uma série de medidas que vão garantir que ali não tem o laudo, é só uma delas. Que aula massa! Estou estudando sobre rotulagem, tenho que criar um produto, uma embalagem, aula entre aspas. Estou estudando sobre rotulagem, tenho que criar um produto, uma embalagem e a rotulagem. Qualquer dúvida, vou no seu privado. Não faça isso, leia as legislações. Entre no Vida de Rotulagem. Tamires, Aline, existe alguma legislação que explica como calcular os níveis de garantia? Que devem ser declarados nos rótulos de ração animal. Putz, ração animal não é a minha praia, vou te falar bem de verdade. Então, não sei te dizer, mas com certeza tem. Porque ração animal é uma coisa que é muito mais controlada, muito mais fiscalizada, muito mais rígida do que qualquer alimento humano. Acho que talvez só não use para nutrição integral e fórmula de primeira infância. Mas ração animal é extremamente rígido, mapa é muito mais rígido que a Anvisa, eles são muito mais chatos, então com certeza, tá? Mas não sei te indicar de verdade, porque minha área não é ração animal, é ração de humano mesmo. Mas se alguém souber, gente, a Tamires tem essa dúvida, se alguém aí trabalhou, já trabalha, sabe, de ração animal. Eu até tinha anotado aqui as legislações de alimentação animal, mas não vou achar agora. Isso é uma coisa que se você quiser, você pode mandar no meu privado, eu posso te passar. Já vou te falar, eu vou te passar as legislações que eu sei que tratam disso. Eu não sei te dar essa resposta, tá? Eu teria que estudar. Quais legislações você indica que consta essas regras? Quais regras? Tô falando todas as legislações aqui que eu tô usando. Essas regras estão nessas legislações. Não tem uma legislação só de regras. Então, eu não sei qual momento foi esse que você mandou. Lá. Não sei de qual você tá falando. Laura, como saber se a contaminação cruzada excede o mínimo de lactose para ter que declarar no rótulo? Análise, com certeza.
Rayane, Aline, no caso de leite de coco e leite de coco em pó, tem alguma específica? Estava pesquisando e não achei. Tem uma legislação que é só pra coisa de coco. Tem. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui naquele... Legislação por categoria de produto da Anvisa. Que é uma boa, viu, gente? Já falei aqui que eu não sei achar essa legislação no site da Anvisa. Não sei. Se você me jogar no site da Anvisa, eu não sei chegar aqui. Mas você escreve no Google e olha que pra eu falar que... Pra jogar no Google é difícil, mas escreve lá no Google. Legislação por categoria de produto Anvisa vai ser a primeira página que ele vai dar sem entrar lá. Ó, alimentos com coco. RDC 272. Tem essa. Não sei se o que você vai estar procurando vai estar aqui, mas é regulamento técnico para produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis. É isso. Talvez tenha o que você está procurando aqui. E a Pá falou que é mapa. No mapa deve ter alguma coisa sobre bebidas vegetais. Isso é realmente mapa, então talvez você tenha que procurar usar essas duas legislações para achar o que você está procurando. Deixa eu ver o que mais eu estava... outra coisa. Informação nutricional. Gente, calcular a informação nutricional é uma das coisas mais legais que tem, né? Não é, eu sei, a gente sempre tá louco pro nosso produto ser a exceção da RDC 360. E aí eu recebo, Aline, macarrão precisa? Aline, café precisa? Aline, meu produto é assim, 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 eu preciso fazer tabela nutricional? Aline, a tabela nutricional? Aline, a tabela nutricional? Gente, tá, vamos lá, vamos descobrir como seu produto precisa de tabela nutricional. Então você vem aqui na RDC 360, que é... Vamos achar o nome dela aqui. Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. Então, a gente vai lá naquela definição. Você tem um alimento, ele tá embalado? Já parta do princípio que ele precisa. Aí ele fala que... Gente, outra coisa que é muito interessante ver é assim, sempre tem assim, ó, considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento, considerando a importância de tal coisa, considerando que a rotulagem nutricional facilita o consumidor conhecer... Aquela parte que a gente pula, tipo, tá bom, considerou, cadê o que eu preciso? Leia pelo menos uma vez isso aqui, de todas as legislações, porque vai te entender o porquê que alguém parou e pensou em uma legislação para aquilo. E isso, às vezes, te ajuda a entender o posicionamento da Anvisa, ou do MAPA, ou do Inmetro, por que eles criaram aquilo, o que eles querem com aquilo. E, às vezes, só de você entender o posicionamento, já tiram algumas dúvidas, porque você para e pensa... se foi considerando que a rotulagem nutricional facilita ao consumidor conhecer as propriedades nutricionais dos alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos mesmos, se alguém parou para fazer uma legislação considerando isso, eu acho que é importante para o consumidor, né? Então, assim, aquela coisa de às vezes pensar que mesmo se não for obrigatório para o meu produto, por que não colocar uma tabela nutricional, já que é importante para o consumidor, né? Tá, então tá, a gente lê essa partinha aqui uma vez, aí depois a gente esquece, lê de novo, que é pra ter ali em mente. Aí a gente vem aqui, âmbito de aplicação. O presente regulamento técnico se aplica à rotulagem nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja a sua origem, ou seja, animal, vegetal, industrializado, não industrializado, qualquer que seja a origem, embalados na ausência do cliente e prontos para serem ofertados aos consumidores. Embalados na ausência do cliente e pronto para ser ofertado. Então aqui, ó, já tá te guiando, entendeu? Qualquer que seja a origem, então não é porque é animal, vegetal, né, que vai excluir. No entanto, embalados na ausência do cliente. Seu produto foi embalado na ausência do cliente ou foi aquele produto que você chegou e falou, moço, me vê 200 gramas de presunto, por favor. Né? Eu sou cliente, tô presente, não foi na minha ausência. E a bandejinha? Eu tava lá na hora que você fez minha bandejinha? Acho que isso é a ausência do consumidor, né? O presente regulamento técnico se aplica sem prejuízo das disposições estabelecidas no regulamento técnico vigente sobre rotulagem de alimentos embalados ou qualquer outro regulamento técnico específico.
O presente regulamento técnico não se aplica. Então, olha só, tem aqui onde ele não se aplica. Bebidas alcoólicas, não vai se aplicar. Aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, não se aplica. Especiarias, não se aplica. Água mineral natural de mais águas de consumo humano, não se aplica. Vinagres, não se aplica. Sal, não se aplica. Café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes, não se aplica. Aline, eu tenho um chá com açúcar, isso é outros ingredientes, se aplica. Café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes. Tem outro ingrediente? Se aplica. Não tem outro ingrediente? Não se aplica. Os alimentos preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos comerciais prontos para o consumo. Aqui a gente tem um problema, porque aqui vem as marmitinhas fit congelada. Aline, eu faço marmitinha, será que precisa? Então, e aí? Você funciona como se fosse um restaurante? Então você faz a sua marmitinha lá, sob encomenda, e aí você entrega lá na casa da pessoa? Talvez você se enquadre aqui no não se aplica. Não, eu faço marmitinha e eu coloco pra vender no mercado. Então é uma comida como outra qualquer. A sua marmitinha e a lasanha da Sadia não tem diferença. São produtos congelados que estão no supermercado, embalados na ausência do consumidor, que não são de restaurante nem estabelecimento comercial e estão lá no mercado. Precisa. Entenderam? As nuances aí da interpretação? Os produtos fracionados nos pontos de venda a varejo comercializados como pré-medidos. Então, o que são os produtos fracionados nos pontos de venda a varejo comercializados como pré-medidos? Tudo que é pré-medido no supermercado. Ah, embalou ali então o presunto lá que já vem fechadinho lá da Sadia na embalagenzinha dele. Foi pré-medido ali no supermercado? Não, aquele soltíssimo. Não, então ele precisa. O supermercado comprou a peçona da Sadia lá e fez várias bandejinhas de 200 gramas e deixou ali na parte dos frios. Precisa? Não. Por quê? Porque ele é um produto fracionado no ponto de venda a varejo comercializado como pré-medido. Isso serve para quê? Carne, isso serve para pão, isso serve para tudo, basicamente tudo que foi feito ali no supermercado e é vendido como e é fracionado ali no ponto de venda e vendido como pré-medido, não necessariamente precisa. Agora, pensa no seu consumidor. Você acha que ele vai querer comprar um bolo, um pão, uma coisa que não tem a tabela nutricional? Acho esquisito. Marmitinha fit. Você acha que o pessoal fit não gosta de uma tabela nutricional? Então aí vai do ponto de talvez não seja obrigatório, mas o que o seu consumidor quer, qual é o seu compromisso com o consumidor, tem tudo isso. Outra coisa onde não se aplica: frutas, vegetais e carne in natura, refrigerados e congelados. Gente, in natura, sem sofrer nenhum processamento, tá? Ah, carne que eu já temperei, que eu já pré-cozinhei. Não, isso não é in natura, refrigerado ou congelado. Ah, fruta que virou uma polpa. Não, é polpa, não é fruta. Então, inclusive tem regulamento técnico para isso. Então, tem que pensar nisso. E alimentos com embalagens cuja superfície visível para rotulagem seja menor ou igual a 100 cm². Essa exceção não se aplica aos alimentos para fins especiais ou que apresentem declaração de propriedades nutricionais. Então, se eu tenho uma embalagem muito pequena, que a superfície visível para rotulagem é menor do que 100 cm², eu não preciso colocar tabela nutricional. Agora, se for um alimento para fins especiais, como por exemplo um zero lactose, precisa. Se eu tenho uma embalagem pequena, mas eu quero falar sem adição de açúcar, rico em cálcio, fonte de proteína, precisa de tabela nutricional. Então também, olha aí a exceção, né? Sempre vai ter uma exceção, gente. Sempre que tiver uma exceção, vai estar escrito aqui, inclusive, tá? Não existe uma exceção que não tá escrito. Então é isso, gente. Eu acho que são esses os exemplos que eu tinha preparado aqui. Eu vi que lá no começo, eu vi que alguém perguntou e eu acho que eu não respondi, que foi assim: se o produto tem sucralose, eu posso dizer que ele é sem adição de açúcares? Pode, porque a sucralose não é um açúcar. Então, você não pode dizer que é sem adição de açúcar quando você colocou alguma coisa ali, algum ingrediente ali, que tem açúcar natural
ou que tem açúcar adicionado, pior ainda, mas que tem açúcar natural e que foi colocado ali para adoçar, tá? Então, mel. Mel é um açúcar. Então não adianta você colocar mel para adoçar e falar que é sem adição de açúcar, porque você colocou ali para adoçar. Agora, sucralose não é um açúcar, não tem nada, é um edulcorante. Então, tudo bem, você pode usar sucralose e dizer sem adição de açúcar. É isso. Oi, Sandra! Saudade de você. Beijo. Ai. Aline, no caso de embalagem... a Fabi falou. Aline, no caso de embalagem de queijo mussarela fatiado, não precisa de lista de ingredientes, né? Precisa. Qual era a única exceção da lista de ingredientes? Um único ingrediente. Queijo não é feito por um único ingrediente. Por que você acha que no caso da embalagem de queijo mussarela fatiado não ia precisar da lista de ingredientes? Me conta aqui pra eu saber como você tá pensando. Alguém mandou aqui, da água de coco, instrução normativa 9. É, que eu falei recentemente, inclusive tem um vídeo aqui bem recente. Mas isso é mais de... Mas ela falou leite de coco, né? E leite de coco em pó. Não é água de coco. Ovo in natura não precisa de lista de ingredientes, né? Não, ovo in natura não, a Camila mandou. Porque daí, nesse caso, Camila, é um ingrediente só. Ovo é ovo, né? Ovo não é feito de outros ingredientes. Aí não precisa. Mas precisa de alerta de alergênicos, tá, gente? Leite, ovo, saquinho de amendoim, um peixe, um pacotinho de camarão. Tudo isso que é o próprio alimento alergênico precisa do alerta de alergênico. Por mais que pareça óbvio, por mais que alguém que tenha alergia ao ovo não vá comprar ovo. Mas precisa, não existe essa exceção, tá? Então, ovo não precisa de lista de ingredientes, mas precisa do alerta de alergênicos. Aí não tem como estar embaixo da lista de ingredientes, no caso. Aí você coloca em algum lugar. Se na tabela as gramas ou microgramas não forem arredondadas, a empresa pode ser multada ou ter que retirar a embalagem do mercado? Sim, porque está infringindo uma regra. Se não for arredondado ou se for arredondado errado. Aline, acho válido mencionar sobre declarar contém açúcar dos ingredientes no caso do uso de sucralose, se for picolé. Sim, mas daí não é por causa do sucralose, é por causa do sem adição de açúcares. Daí também não é só por causa do picolé. Em qualquer um que faça adição de açúcar, mas que tenha ingredientes que tenham açúcar naturalmente, precisa dizer, contém açúcares próprios dos ingredientes. E também precisa falar que esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, se for o caso. De nada, Camila. Ai, gente. A Sandra perguntou, na caixinha do ovo tem que vir escrito que ele é alergênico? Tem que vir o alerta de alergênicos, não vai vir escrito, esse aqui é um produto alergênico, vai vir alérgicos contém ovo. Mais óbvio que pareça, mas precisa. Ah, tá, entendi o que você falou do... pá? Entendi o que você falou do sorvete. Não é um sorvete de fruta, é um sorvete por causa do leite. Sim, gente. Inclusive, quem assistiu o workshop, eu dei esse exemplo. Eu dei um exemplo de um doce de leite sem açúcar. Não tem como um doce de leite ser sem açúcar se ele é um doce de leite. Leite tem lactose, que é o açúcar natural do leite. Então é o mesmo caso da fruta. Você pode falar que um sorvete que vai, sei lá, leite, sucralose congelado e gordura, é sem adição de açúcar, mas você tem que falar que contém açúcares próprios dos ingredientes, porque a lactose é o açúcar do leite. Perfeito, pá, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tinha pensado em fruta, mas é isso. A Lala falou, quais legislações você indica as que contêm as regras de rotulagem? Você já me perguntou isso, Lala, e eu já falei que eu não sei. Não tem uma legislação, tipo, essas são as regras de rotulagem. Tem várias legislações cada uma tem suas regras. A RDC 259, rotulagem geral.
Portaria 157, declaração de conteúdo líquido. RDC 26, alergênicos. RDC 135, produtos isentos de lactose. RDC 136, contém lactose. RDC 360 e 359, informação nutricional. Decreto-lei 978. Ai, a gente sempre esquece esse decreto. 96. Ah, não sei, esqueci. Decreto-lei de rotulagem geral. Qual mais? Lei 10.714. Deixa eu dar informações completas, né? Decreto-lei 986 de 1969. Rotulagem geral. Lei do glúten. Lei 10.674, lei do glúten. Qual mais é importante? Vixe, gente. RDC 54, informação nutricional complementar. Ixi, poderia ficar aqui 3 horas falando legislação pra vocês. Haja memória, Cris, exatamente isso. Não é que a gente vê todo dia, toda hora, então fica aí. Às vezes falha. A do glúten e o decreto-lei sempre esqueço, mas é isso. A do glúten é 10.674, decreto-lei. Acabei de falar, já esqueci. Essa é a minha cabeça. Mas é isso, muita legislação. Entra lá, entra no site da Anvisa, vai em legislações, biblioteca, escolhe biblioteca de alimentos, tem... Vamos ver quantas páginas. Biblioteca de alimentos, 23 páginas, só com link de legislação. Seja feliz, todas essas aí estão valendo. A Rayane falou, a semana da rotulagem foi um divisor, imprimi todas citadas para ler na íntegra. Muito obrigada, dá um show em legislação. Muito obrigada, Rayane, fico feliz que você tenha gostado da semana da rotulagem. Quem faz também o Vida de Rotulagem, que é o treinamento completo, além de ensinar a mexer na biblioteca de alimentos, ainda lá tem todas as legislações principais, assim, para fazer download, para ter um acesso rápido, porque é importante, né? A gente tem que saber quais legislações a gente trabalha. Tinha outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci agora, que eu tava lendo aqui, alguma coisa que vocês falaram me veio na cabeça. Deixa eu ver se eu acho. Ai, ficou apertando o negócio aqui. Acho que é isso, gente. Eu não lembro o que eu ia falar. Não lembro o que eu ia falar. É isso. Mesmo porque já vai dar 1 hora também. Então tá, gente. Obrigada. Cris falou, tem que fazer o curso, é um divisor de águas. Cris, você é uma aluna muito excelente e fico feliz que tenha sido um divisor de águas pra você. Fico muito feliz mesmo. Tenho muito orgulho do Vida de Rotulagem, gente, de verdade. Tenho muito meu xodózinho, eu me dedico muito a ele. Gente, é isso. Um beijo, obrigada. Boa noite pra vocês, boa segunda, bom começo de semana. Um beijo. Até a próxima. Essa não vai ficar salva, então quem viu, viu. Quem não viu, vai ter que esperar eu postar em algum lugar aí. Beijo, gente.